Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira microaula de circuitos digitais. Nosso assunto de hoje é o sistema numérico binário. Nesta aula a gente vai apresentar as razões para a aplicação do sistema numérico binário em circuitos digitais. Espera-se que no final da apresentação o aluno compreenda melhor essas razões. Bom, os circuitos digitais, ou de forma mais ampla, os sistemas digitais utilizam o sistema numérico binário para realizar operações. O sistema numérico binário ele tem base 2, o que significa que ele tem 2 símbolos. A gente conhece o sistema decimal, que tem 10 símbolos, né? E o sistema hexadecimal também, que vai ser utilizado pela gente. Esses 3 sistemas eles são compostos por símbolos numéricos, ou, na verdade, dígitos. O binário tem 2, 0 e 1, o decimal 0, 1, 2, 3 até 9 e o hexadecimal compreende esses bits, esses dígitos, aliás, do decimal e vai até F, né? Então, começa em 0, 1, 2, 3, vai até 9, de 9 vai A, B, C, D, E, F, que são equivalentes a valores de 10 a 15. Bom, surgem algumas questões, então. Por que os circuitos digitais utilizam o sistema numérico binário? Por que não utilizar o sistema decimal ou o sistema hexadecimal? A resposta é a característica de construção dos circuitos baseados no sistema numérico binário e seus 2 dígitos. Bom, vamos considerar antes outra questão. Como representar um dígito ou um valor, né, em um circuito eletrônico? Um circuito eletrônico trabalha com níveis ou sinais elétricos de tensão ou corrente. Um dígito ou valor numérico é representado no circuito por um nível de tensão pré-definido, por exemplo. Vamos considerar este sinal hipotético da imagem que apresenta seus vários níveis. Notem que ele tem 16 níveis, não exatamente todos aparecendo. Então, esse nível mais alto dele equivale a 15, 9,4 volts. Esse outro nível indicado de 5 volts equivale a 8. E ali a gente tem 1, que é o valor de 0,6, então tem essa equivalência. Então, à esquerda, vocês podem ver a tabelinha, 0 volts equivale a 0, 0,6 volts equivale a 1,3 volts equivale a 2 e assim sucessivamente até 9,4 que equivale a 15. Então, tem um passo aí de aproximadamente 0,6 volts. Aí, quer dizer, a cada nível eu tenho equivalente a um número. Bom, produzir um sinal digital com vários níveis requer um circuito com certa complexidade. É bem mais simples produzir um sinal com 2 níveis apenas, 0 e 1, igual nessa nova imagem. Ora, aqui eu tenho 5 volts representando o nível 1 ou nível alto e 0 volts representando 0 ou nível baixo. Então, quer dizer, basta chavear um mecanismo que coloca nível alto e nível baixo, do que criar vários níveis. Conceitualmente, basta uma chave, um resistor e uma fonte de alimentação para produzir um sinal binário. O que eu quero dizer com isso? Olha a imagem. Eu tenho alimentação que é 0 volts, LO-terra, e os 5 volts VDD, uma chave e um resistor. Se a chave estiver desligada, se eu não estiver aplicando o comando, a corrente no resistor é 0. E aí isso implica que a tensão de saída é igual a 0 volts. Por outro lado, esse circuito, na verdade, é só uma representação conceitual. A coisa mais simples pode ser feita com 2 transistores apenas, e a fonte, né? O transistor MOSFET N e o transistor MOSFET P, canal P e canal N, na verdade. E aí eu tenho um circuito similar. Mas isso não é assunto abordado nas aulas de circuitos digitais, mas essa é a ideia aí que vai ser implementada na prática. Então, voltando aqui para o circuito. Se eu libero a chave, 0 volts na saída, se eu aperto a chave, 5 volts. E assim eu posso reproduzir aquele sinal de nível alto e nível baixo. Bom, o mesmo princípio é aplicado para memorizar, armazenar dados. Então, vocês podem observar que eu tenho um circuito bem similar. Com a posição da chave, eu defino se é ligado ou desligado. Então, o princípio é o mesmo. E aí eu tenho a saída, que é o bit memorizado. Imaginem vocês agora, pensando num HD, num disco rígido, numa memória,
Como é que eu implementaria aí um mecanismo de memorização com 10 níveis lógicos ou 16 níveis lógicos? O circuito seria bem mais complexo. Bom, surge outra questão. Como representar números maiores que 0, pela contagem com símbolos, só consigo contar até 1, na verdade 0, 1, conto 2 valores. Como é que eu trabalho para criar mais valores? A ideia é bem simples. Da mesma forma como é feito no sistema decimal, só vou incrementando dígitos, ou no caso do binário, bits, né? Bom, com um dígito eu tenho representações de 0 a 1 e conto valores de 0 a 1. Com 2 dígitos eu tenho combinações de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, quer dizer, consigo contar de 0 até 3. E assim sucessivamente eu vou incrementando. Com 10 dígitos ou 10 bits, eu conto de 10 zeros até 10 uns. E isso me permite contar de 0 até 1023, ou seja, 1024 valores. 2, o número de representações binário, 2 elevado ao número de bits, 10, 2 a 10, 1024, essa é a ideia. Então, algumas razões para utilizar o sistema binário e respondendo às questões iniciais. Circuito rápido, mais simples, armazenamento de dados, também mais simples. Temos ainda a possibilidade de maior precisão numérica. O que eu quero dizer com isso? Olha a comparação aqui entre o sistema analógico e o sistema digital. Eu tenho um circuito analógico e tenho um multímetro medindo ali o R1 e tem aquele valor. Notem que nos sistemas analógicos eu tenho uma precisão tanto limitada, 3, 4 dígitos depois da vírgula. E não é por causa da precisão do medidor necessariamente. Notem os componentes que eles têm tolerância. Ou seja, eles vão introduzir algum erro e isso acaba limitando a precisão do sistema analógico. No digital, eu não preciso de resistores, eu não preciso de capacitores e dos seus problemas com tolerância. Então, quantos dígitos eu quiser inserir ou puder, eu posso inserir e aumentar a precisão das minhas contas, dos meus cálculos. Então, isso, para sistemas digitais de uma forma geral, aumenta a precisão. E aí, o último item aqui que eu listei é menos suscetível, são sistemas menos suscetíveis à interferência de ruídos. O que eu quero dizer com isso? Olha a imagem. Então, o gráfico hipotético lá do hexadecimal versus o sistema binário. Imagine que por alguma razão apareça uma interferência eletromagnética, um ruído. Esse ruído ele vai aparecer aí nos dois sinais. Notem, cor azul, notem que as amplitudes desse ruído, em alguns momentos, elevam a tensão a níveis lógicos distintos do que o original, no hexadecimal. Então, várias vezes ele muda do nível lógico 8, que seria os 5 volts, para níveis mais altos, mais baixos. Olha na imagem de baixo. No sistema binário, isso não vai acontecer, porque ele precisaria mudar muitos volts. O sistema binário, quer dizer, essa representação binária torna o sistema menos suscetível a ruídos, ou seja, mais robusto. Essa que é a ideia. Bom, a gente tem que ressaltar que existem outros aspectos que podem ser considerados, como também possibilidade de maior densidade de circuito por ar, ou seja, a tecnologia que se constrói circuitos digitais, sistemas digitais, permite uma alta densidade de transistores, então reduz o tamanho dos circuitos. A operação do sistema pode ser programada. Do analógico também pode, só que é um pouco mais complicado, eu preciso modificar componentes. No digital, não. Tem menor consumo de energia, dissipação de potência, calor, né? E mais alguns outros pontos. Na verdade, existem um conjunto de razões que justificam e que impõem essa aplicação. Não é só uma, não são só aquelas 4 ou uma só razão. De qualquer forma, aquelas razões listadas são bem importantes. E aí, para concluir essa aula, a gente viu então as razões, respondemos às perguntas iniciais, das razões para se utilizar o sistema binário em circuitos digitais. E aí eu ressalto, atenção aí aos alunos, que essa microaula ela faz parte de um assunto amplo e mais complexo. Ela, na verdade, é complementar a aula para ajudá-los a compreender alguns aspectos. Podem ser um pouco mais confusos. Vale ressaltar que as referências da disciplina devem ser consultadas. Leia os livros para se aprofundar nesses tópicos.
Bom, os créditos aí de produção do vídeo, imagens, para não tomar um processo de direitos autorais. E aí as nossas referências, né? E até a próxima microaula.